Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, primeira parte da Parashá Be'alotcha, Bamidbar, Números, capítulo 8, a partir do versículo 1. Depois que o irmão de Moisés, o Arão, a Cohen, que era presidente da tribo de Levi, viu como os presidentes das demais tribos fazem oferendas especiais inaugurais no tabernáculo, ficou ele triste de não ter participado nas oferendas inaugurais, nem ele e nenhum outro representante de sua tribo. E disse a ele, Deus Santo Bendito seja, tenha certeza que tua honraria e tua oferenda será maior do que a deles, que você acende e prepara as lamparinas do candelabro do templo. E isso disse ao Eterno a Moshe, dizendo, diga a Aaron que quando ele for acender as velas, elas têm que ser arrumadas da maneira de que o pavio vai sempre para o lado do meio do candelabro. Ou seja, se fosse apenas para criar luz na casa, então os pavios tinham que estar nas extremidades, indo para o lado de fora para expandir sua luz para os lados mais remotos. E aqui tem um mandamento especial, que as velas do candelabro não estão feitas de um jeito que mostra que Deus não precisa da luz deles. Que a luz é um mandamento divino e não uma necessidade. Será que Deus precisa de luz? Ele vê qualquer coisa em qualquer condição? Por isso os pavios são feitos de uma maneira que tem ali lamparinas, vasos com azeite, e o pavio fica nos vasos à direita do tronco da menorá. Então os pavios ficam na esquerda, indo para o tronco, e nos vasos que estão à esquerda do tronco, os pavios vão para a direita, para o lado do tronco. Para que não digam que Deus precisa de luz, aquele que faz todas as coisas e vê todas elas em qualquer condição. E ela não mudou nada, ele fez exatamente o que Deus ordenou. E esse é o formato da menorá. Ela foi feita de um bloco de ouro único, inclusive suas bolas e flores e adornos, exatamente como a imagem que Deus mostrou a Moisés. E ele não conseguiu fazer, porque não podia soldar peças, tinha que talhar de um bloco só todo aquele formato. E era um formato com adornos e uma arte especial que Moshe, diz o Midrash que Moshe não conseguiu, tinha dificuldade, e Deus fez por milagre. Ou seja, Deus decretou que aquele pedaço de ouro recebesse aquele formato, e assim foi. Depois disso, disse Deus a Moshe, tome os levitas, tira eles, convence eles a vir, a se destacar no meio dos filhos de Israel. Diga-lhes o seguinte, felizes são vocês, que vocês têm o mérito de ser os serventes do Criador. E depois purifique eles de qualquer impureza que eles possam vir a ter, inclusive impureza de mortos. Assim faça para purificá-los. Asperge sobre eles a água purificadora que tem misturado a cinza da vaca vermelha, que purifica quem se participou de uma sepultura ou se aproximou em algum pedaço de um corpo morto, ficou impuro, ritualmente impuro. Deve fazer o ritual de aspergir as águas com a cinza da vaca vermelha para purificá-los. E depois, purifique eles cortando também todos os seus pelos. Todos os seus pelos, passando navalha. Um dos mestres de Urashi, chamado Rabbi Moshe Adashan, ele explicou o seguinte, por que tem cortado todo o pelo? Porque esses levitas são, na verdade, uma forma de espiar sobre os primogênitos, que eram os antigos sacerdotes, que eles tinham feito um pecado que era idolatria. Eles consentiram com o bezerro de ouro. E a idolatria é chamado morto, quer dizer, se adora, se atribui poderes de um poder de um ser vivo e forte para uma coisa morta, ineficaz, que nada pode mudar. Então, a idolatria e a morte têm uma semelhança. Os dois são incapazes de fazer qualquer mudança. E também o leproso é chamado morto,
Quer dizer, tanto o idólatra é chamado envolvido com morto, como o leproso é chamado morto. A condição de leproso é chamada uma vida que está com a tendência de se morrer. Isso não é vida, ser um leproso. Ou indica que os hábitos que a pessoa teve, que ele trouxeram uma lepra ritual, uma lepra milagrosa, foram hábitos que levam à morte. Então exigiu que a purificação deles inclua corte de todos os pelos semelhante ao corte dos pelos que o leproso tem que fazer. Então, aspergir água purificadora com cinza de laca vermelha, cortar todos os pelos e se purificar. Depois, oferendas. Tomarão um touro, acompanhado de oblação com azeite, fina flor de farinha com azeite, para a oferenda queimada, e outro touro para a oferenda de expiação. Aqui é uma alteração. Geralmente a expiação é um cabrito. Aqui é um decreto que tem que ser um touro. E aproxime os levitas diante da tenda e congrega toda a congregação dos filhos de Israel. Aproxime os levitas diante de Deus e que os filhos de Israel apoiem suas mãos sobre os levitas que nem uma oferenda. Ou seja, eles estão apoiando suas mãos na cabeça deles, nomeando eles como seus representantes. Que os levitas são considerados uma oferenda, um sacrifício de expiação para os demais israelitas. Então, os demais israelitas têm que apoiar a mão na cabeça deles, que é a forma de declarar e de pedir que esta oferenda seja realmente a substituição dos meus débitos com o Criador. Então, apoiar as mãos sobre a cabeça dos levitas. E depois Arão ergueu os levitas, ou seja, tinha que levantar os homens vivos, para cima, para baixo, para frente, para trás, diante de Deus. E lembramos que eram 22.300 homens. Então é um milagre, ele tinha que levantar todos eles, por mais pesados que sejam, e erguê-los um por um. E eles eram erguidos que nem oferenda, que é a oferenda de expiação de um leproso, também erguida enquanto viva. Então também o Arão tinha forças milagrosas aí para poder erguer tantas pessoas. Depois disso, os levitas têm que apoiar suas mãos sobre as cabeças dos touros, declarando que um será a oferenda queimada e um será a oferenda de expiação, expiando qualquer pecado que os levitas possam vir a cometer anteriormente. Então, aqui eu explico o seguinte. A Torá volta e diz, depois disso, coloca os levitas diante de Arão e seus filhos que vão erguê-los perante Deus. Aí tu pergunta, não foi erguido antes deles apoiar a mão na cabeça do tolo? Explica, não, os filhos de Kehat foi dividido pela família. O filho de Kehat, que eles carregavam os instrumentos internos do templo, a essência do templo, foram erguidos primeiros. Depois foi feita a declaração da oferenda de holocausto e de paz, e depois foi erguido os filhos de Gershon. E tem uma terceira vez que tem escrito erguer, que é na porção de segunda-feira, segunda porção dessa paraxá, e lá são os filhos de Merari. Então tem 3 vezes erguer, uma para cada família da tribo de Levi. Até aqui a porção do Romash. E separe os levitas do meio dos filhos de Israel, destacando eles como pertencentes a mim. E os levitas serão meus sacerdotes. Até aqui a porção da primeira porção da Parashá Be'alotcha.